Graça e paz da parte do nosso Deus Pai, do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo. Hoje eu quero falar a vocês sobre 2 Timóteo, capítulo 3, dos versículos 1 a 7, e que trata sobre acontecimentos dos últimos dias e erros atuais que vêm ocorrendo no mundo e na igreja. Sabemos que nós vivemos os últimos dias pelos sinais que nós estamos constatando, sinais que Jesus descreveu, que profetas descreveram, apóstolos descreveram, que Jesus revelou a eles, e para que neste tempo a gente estivéssemos atentos a estes sinais. Não sejamos como aquelas noivas imprudentes que quando o noivo veio, elas não estavam preparadas e ficaram para trás. Mas sejamos prudentes, sejamos despertos, porque Jesus quer que nós estejamos despertos, atentos, porque quem estiver atento vai estar preparado. A sedução satânica está em curso, e não somente no mundo, como também no meio da igreja, infelizmente. Em função da fome pelo sobrenatural, alguns estão buscando experiências sem a ajuda do Espírito Santo e de Deus, e estão se emaranhando no engano. Isso é muito perigoso. Timóteo aqui fala a respeito desses espíritos sedutores. Eles vêm, é lógico, com algo bom, de uma maneira sutil, interessante, parecendo correta, para seduzir as pessoas. E doutrinas de demônios são inseridas em nosso meio e que tem distanciado as pessoas. Embora Satanás esteja declarando que esta é a nova era, está evidente que não a nova, mas a última era da humanidade como a conhecemos hoje. Podemos perceber que já estão ocorrendo profundas mudanças no sistema político, econômico, religioso do mundo, e isso só vai acentuar. Então, essas tremendas mudanças nos sistemas, que nós estamos vivendo, financeiro, político, econômico, na natureza também, religiosos, elas estão ocorrendo, mas por outro lado, o Senhor espera que nós nos apresentemos diante da cruz, que nos esvaziemos de nós mesmos, para que sejamos cheios do Espírito Santo, sejamos cheios do conhecimento de Deus e oráculos do Senhor nessa terra. Porque o que a gente está vendo? Que hoje a gente vê o mundo se levantando e defendendo as suas ideias, as suas filosofias, os seus interesses, e enquanto que nós, cristãos, que precisamos nos opor a esse sistema maligno, contaminado, corrupto, que leva as pessoas ao pecado e à morte espiritual, nós que precisamos nos opor a isso, estamos nos calando. Então, nós precisamos nos posicionar, porque nós quem devemos ser os oráculos do Senhor nessa terra, declarando suas verdades e fluindo do seu poder. Então, o poder de Deus só vai fluir e se manifestar por meio da vida daquele que o conhece, que tem relacionamento com ele. Verdades que podem salvar aquele que, quiser ouvir, aquele que aceitar, porque nem todos vão ouvir, nem todos vão aceitar. E disso nós sabemos, a própria Bíblia fala a respeito disso. Mas se a gente puder, por meio das verdades, do poder de Deus, salvar vidas da morte, e da separação eterna de Deus. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, dos versículos 1 ao 7, diz assim: Sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, não são difíceis, terríveis. Os homens amarão a si mesmos. Será que isso está acontecendo hoje? Serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos e ímpios. Sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores,
sem domínio próprio, cruéis e inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-te, portanto, destes também. Porque são pessoas assim que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres insensatas sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Então, assim, irmãos em Cristo, nós vamos estar falando dos primeiros versículos aí, como há muito aqui para a gente analisar, a gente vai fazendo isso aos poucos. Então, mais adiante, eu gravo um outro vídeo, falo mais um pouquinho, para que não se estenda demais, né, e fique cansativo. Então, vamos analisar o início desse texto, né? Primeiro, por que Paulo escreve a Timóteo se estes, né, deveriam ser problemas, não deveriam, aliás, ser problemas que acontecem dentro da igreja, não é mesmo? Dentro da igreja, a gente não deveria estar firme na palavra de Deus, na pura e sã doutrina de Deus e vivendo uma vida agradável a Deus? Mas porque os membros vivem as suas vidas no mundo. Nós vivemos a nossa vida no mundo. A maioria dos cristãos estão, né, trabalhando, né, tendo vidas seculares, em trabalhos que não são relacionados, né, à igreja. Então, nós vivemos numa comunidade que muitas vezes, né, ao nosso entorno não existem pessoas que servem ao mesmo Deus, que têm as mesmas crenças, a mesma fé, e a gente vem para a igreja, né? A gente vai para a igreja. Então as pessoas vivem no mundo e elas vão para a igreja, né? E muitas vezes levam o que está no mundo para dentro da igreja. E elas devem ser advertidas a não assimilar a atitude do mundo, né? E levar essa atitude para dentro da igreja, aumentando ainda mais os problemas da igreja, contaminando o cristianismo, a fé. Paulo quis dizer: deixe-me falar-lhe sobre o mundo e avise o seu povo dos fatos. Isso Paulo quis dizer a Timóteo. Então, o versículo: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Sabe, porém, isto, no contexto da época e em seu significado no grego, que quer dizer entenda esses fatos. Timóteo, entenda isso. Reconheça o que está acontecendo. O Espírito Santo, ao escolher estas palavras, por que eu digo que o Espírito Santo escolheu essas palavras? Porque todos os escritores da Bíblia foram inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ajudou eles a lembrarem do que eles ouviram de Cristo, do que eles viram, testemunharam com Cristo, e revelações, né, no coração deles a respeito dessas coisas por meio do Espírito Santo. Então, ele escolheu essas palavras, né, para nos dizer que há coisas que não podem ser mudadas. Elas vão acontecer. Últimos dias, no grego, significa os últimos dos últimos dias. Então, não é só os últimos dias, mas é realmente o final. Né? Fala sobre coisas que acontecem imediatamente antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos vivendo esse tempo. E aí ele diz tempos difíceis, tempos terríveis, né? Significa tempos traiçoeiros. Sobrevirão tempos traiçoeiros, perigosos. A ideia aqui dessa palavra é de um período de alto risco. A palavra tempos aqui se refere a períodos específicos, como milênios, séculos e, mais precisamente nesse contexto, a décadas. E a gente pode ver que a cada década ela tem, né,
acrescentado a sua própria medida de novo perigo, de novo, né, de mal, de dor. E se formos analisar cada década do nosso século, do nosso tempo, ela tem trazido um novo modo de pensar, novas psicologias, novas filosofias humanistas, tem corrompido o respeito, a autoridade da fé, a autoridade da Bíblia, né? A fé em um único Deus, os valores bíblicos, culminando na transformação do mundo em um lugar perigoso para se viver, principalmente o cristão. Tente defender a sua fé, tente defender os valores cristãos hoje, para ver se você não é atacado, se você não é perseguido, se você não é ameaçado. É só a gente acompanhar muitos que se posicionam para defender a verdade, gente, a verdade que está na Bíblia sem distorção, para ver se eles não estão sofrendo e padecendo perseguições. Aqueles que falam aquilo que o mundo consente, aquilo que o mundo quer ouvir, esses estão em alta, esses não sofrem. Então nós fiquemos atentos, porque aquele que serve a Cristo, o mundo o odeia, assim como odiaram o Senhor, o Mestre, também vos farão, nos odiarão, aqueles que são os seus discípulos, então padecerão das coisas que Cristo padeceu. Pois os homens serão, o verso 2 diz assim, pois os homens serão. Serão vem do grego eimi, que é literalmente traduzida por eu sou. Dá uma ideia de egocentrismo, egoísmo e uma geração de pessoas que são o eu sou. Gente, hoje principalmente o coaching, hoje temos aí o coaching cristão que está trazendo muita filosofia humanista, que tem trazido muita coisa do mundo, querendo associar a palavra de Deus com essas questões vindas do mundo, e que parte tem Deus com o mundo, que parte tem a luz com as trevas, diz a palavra de Deus, e tem tentado trazer soluções imediatas, grande conhecimento em pouco tempo para as pessoas. Gente, conhecimento, crescimento, às vezes cura de situações feridas que a gente tem na nossa alma, de experiências amargas da vida, elas levam tempo, e um tempo na presença do Pai. À medida que nós permitimos que Ele age no nosso interior, a cura vem acontecendo. Então, o que acontece? As pessoas vão atrás dessas filosofias, dessas crenças, e chega um determinado tempo, elas se frustram. Por quê? Porque elas veem que elas não trazem um resultado duradouro, que de fato elas trazem algo imediato, muitas vezes superficial, não traz aquela cura verdadeira, não preenche o seu vazio interior, que só pode ser preenchido por Deus. E aí elas acabam se frustrando, se sobrecarregando, Então, esse eu sou, eles, é a palavra que hoje eles têm anunciado. Eu sou capaz, eu sou importante, gente, não é eu sou, o eu sou é Deus. Deus se revelou como eu sou. Este é o nome de Deus, é um atributo dele. Então, se eu sou alguma coisa, eu sou naquele que me fortalece. Eu posso naquele que... Quem é aquele que? É Jesus Cristo, gente. Sem ele, eu não sou muita coisa. Sem ele, eu não posso ir muito longe. Sem ele, eu não vou conseguir fazer coisas que só com ele eu vou conseguir. E a gente se sobrecarrega, a gente cansa, a gente adoece, porque o mundo está exigindo de nós mais do que podemos dar. E nós queremos nos esforçar para isso, para nos mostrarmos capazes. Mas o Senhor não pede muitas coisas para nós que o mundo pede. O Senhor não exige de nós coisas que o mundo está exigindo. E o mundo está exigindo como uma forma de crescimento, de conhecimento de si mesmo, de valorização, de empoderamento do eu. Gente, essa palavra é tão bonita, mas tão perigosa.
O empoderamento do eu significa minha autonomia e dependência de Deus. É focar no eu e deixar Deus de lado. Cuidado com o que você tem ouvido. Cuidado com o que você tem assimilado. Cuidado com o que você tem consumido e trazido para sua vida. Ande com Deus. Enquanto que a palavra de Deus diz, negue-se a si mesmo. O que o mundo está dizendo? Valorize-se. Você precisa se empoderar. Gente, é na contramão do mundo que nós cristãos precisamos andar. Se o mundo está dizendo isso, vai e leia a Bíblia. O que é que a Bíblia está pedindo para que façamos? Porque essa é a verdade. Essa é a verdade. E o sofrer muitas vezes é necessário. O mundo hoje diz que a gente não pode sofrer, não pode ter triste, mas a tristeza e o sofrimento são muitas vezes sentimentos que nos faz nos voltarmos para Deus, nos abrirmos diante de Deus e receber a cura que precisamos e receber a libertação, o livramento que precisamos, que só Ele pode dar, né? Porque até Paulo disse a determinadas igrejas, né? Eu sei que, enfim, vocês estão sofrendo, vocês sofreram, mas eu me alegro por esse sofrimento, porque eu sei que por meio dele vocês conhecem a Deus, vocês se aproximam de Deus. Então o sofrimento faz parte da vida cristã e ele é importante para o nosso amadurecimento, para que a gente seja, né, realmente forjado por Deus para lutas maiores que virão. E viver na dependência do Senhor. Então, esse eu sou, essa geração do eu, é uma preocupação exagerada consigo mesmo. É a geração do eu. O humanismo secular é a adoração divina do homem. Cuidado com a idolatria. Se curvar para o seu interior é se curvar para si. É trazer você como um ídolo. E para garantir que entendamos isso, Paulo diz que serão amantes de si mesmos. Paulo disse isso para a gente entender isso. Gente, nós não estamos vivendo isso. Mas ele fala, né, também de um amor anormal, um amor exagerado. É bom a gente ter amor próprio, é bom a gente cuidar da gente, é bom sim cuidarmos do nosso corpo, da nossa vida, dos nossos sentimentos, mas aqui Paulo está falando de algo exagerado, fora do normal, excessivo. É uma paixão desenfreada por si mesmos, é a geração do eu sou e o mundo influencia as pessoas a serem desta forma. Por meio de filosofias humanistas, nos tornamos uma sociedade hedonista, que é presa ao prazer, né? É presa ao prazer como um bem supremo que traz o sentido da existência humana. Hedonista, que busca a felicidade nas coisas do mundo, no prazer pessoal, nos seus prazeres, ou seja, se deleita nos seus prazeres. Isso, né? Eu tenho que viver uma vida prazerosa para minha vida ter sentido. E aí as pessoas só buscam isso, mas não é aquilo que o Senhor tem nos ensinado, não é o que a Bíblia orienta. Não é dessa forma que encontramos a felicidade. E a nossa existência humana, o sentido dela, não tem que estar baseado nos prazeres do mundo, mas no propósito que Deus tem para nós. Este é o verdadeiro sentido para as nossas vidas. Então, busque conhecer os propósitos que Deus tem para a sua vida. Então, esse espírito do egoísmo e do egocentrismo conseguiu abrir caminho até a igreja, mas está disfarçado dentro dela, revestido por termos espirituais. Exemplo, né? Muitas vezes as escolas, na igreja, ministério infantil, precisa de gente para trabalhar. E o que as pessoas hoje dizem? Eu vou perder o culto. Pensando em si. Em si, eu primeiro. Gente, uma vez não era assim, as pessoas tinham prazer, elas se disponibilizavam. E realmente servir deve ser um prazer e deve ser um privilégio, né? Então, houve um tempo que servir ao Senhor era um motivo de alegria e privilégio. Hoje as pessoas distorcem, né? Querem se servir, mas não servir. E Cristo disse, eu vim para servir e não ser servido.
algo está errado aí, né, da nossa parte. Porque haverá homens egoístas e avarentos, diz a palavra, né? Avarento é amor anormal pelo dinheiro, resultado de alguém exageradamente apaixonado por si mesmo. Jactanciosos, também diz aí Paulo, palavra grega alloson, que significa gabar-se, contar vantagem, tirar proveito. Os princípios morais não contam mais. E o que for melhor para mim, é isso que eu vou fazer. É isso que eu vou priorizar. Ou seja, se voltam para si. Então, essas filosofias sutilmente estão levando as pessoas a serem avarentas, egoístas, idólatras de si mesmo, jactanciosas, querem tirar proveito de tudo, pensar em eu primeiro, né? Em mim primeiro. São arrogantes, é um espírito de superioridade, uma mentalidade de quem pensa que é melhor que todos. Em resultado, tornam-se blasfemos. Estão vendo que uma coisa é consequência de outra, né? Então, quando pensamos que nós somos melhores do que os outros, nós nos colocamos numa posição de julgadores. Mas nós não estamos aqui para julgar ninguém. Na verdade, nós estamos em condições de ser julgados todos por Deus. Com a mesma medida que julgares, serás julgados. Cuidamos, né, disso. Quando se despreza os princípios morais e criamos, né, nossos próprios princípios, nós fazemos de nós mesmos Deus. Nós jogamos fora a ética, a santidade, os padrões e a fidelidade. E a blasfêmia refere-se a algo que é violento. Estas pessoas se tornam abusivas, desobedientes aos pais. Olha só. A palavra grego apeitos quer dizer que não se deixam persuadir ou que são incontroláveis, são incapazes de ouvir e estão desenfreados. E isso se dá pelo fato de a palavra de Deus ser retirada de nossos lares, das escolas, da vida das pessoas. Olha só, os filhos não estão mais aprendendo, né, os princípios básicos de respeito, de amor, né? Princípios que nortearam a humanidade e tornaram um lugar possível de se viver com mais tranquilidade. Hoje a gente vive tempos difíceis, de muito medo de expressar a verdade quando a verdade contradiz o mundo. Então, os filhos hoje realmente, né, a gente vê que falta respeito, falta honra aos pais, e a desonra atrai maldição. Porque há uma promessa na Bíblia, em Efésios, que fala, né, para que a gente honre aos nossos pais, para que a gente tenha vida longa na terra, para que a gente seja abençoado nessa terra. Então, a desonra traz uma maldição contrária à bênção. Então, que possamos ensinar aos nossos filhos os valores cristãos, os princípios bíblicos, para que eles possam viver uma vida abençoada, para que eles não tenham uma vida curta, vivam tragédias, percam a vida cedo, vivam uma vida cheia de, enfim, ansiedade, depressão, de escolhas erradas, porque nós pais deixamos de dar a educação baseada nos valores bíblicos, nos valores mais básicos da sociedade, ensinando a moral, né, que cuida, que protege as pessoas. Aquilo que as pessoas hoje desprezam é exatamente aquilo que protege elas deste mundo, dessa sociedade cansada, que, né, sobrecarrega, que esgota e que está levando as pessoas à depressão, a suicídio, ao uso, né, de drogas, à destruição de sua vida, de seu corpo. Estamos vivendo um mundo corrompido e nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus para que a gente possa frear isso. Embora realmente a palavra afirma que estas coisas, como disse o Espírito Santo, estas coisas acontecerão. Entenda isso. Elas acontecerão. Mas nós, enquanto cristãos, precisamos viver
de acordo com a palavra de Deus, na contramão do mundo, ser luz para esse mundo. E isso requer, sim, renúncia. Isso requer, muitas vezes, dor, mas aquela dor que tem uma recompensa, que vai ter um galardão. Nós não temos que viver pensando na vida aqui, principalmente, mas sim na nossa vida eterna com Cristo. Quanto vale a sua vida, a sua eternidade? A nossa vida aqui, o tempo, ele não é nada. Não é nada diante da eternidade que nós temos para viver. Aonde queremos viver a nossa eternidade? Então, hoje o que eu teria para passar seriam essas reflexões. Haverá outro momento onde a gente vai dar continuidade, falando ainda, né, de outras palavras, desse contexto que o Espírito Santo revelou por meio de Paulo a Timóteo naquele tempo e que se refere aos dias de hoje. Então, reflitam a respeito dessas questões, que o Espírito Santo ajude vocês a fazerem digamos, um exame a respeito de sua vida, dos seus valores, e que te ajude a encontrar o caminho da verdade. Eu oro para que assim seja e agradeço a vocês por terem ouvido essa palavra, que ela seja um refrigério, ela seja um guia, ela seja um despertar para a sua vida. Não esqueça de compartilhar isso, porque essa palavra, ela pode ser salvação para alguém nessa terra. Eu sempre falo, o objetivo de postarmos esse vídeo é simplesmente anunciar a palavra de Deus, a verdade. E se ela for capaz de dezenas, centenas, milhares, eu não sei, não me importam números, mas se ela for capaz de salvar uma pessoa da morte eterna, eu já sou grata por isso. Então, que vocês possam nos ajudar a compartilhar esse vídeo e que vocês possam também estar curtindo, porque isso ajuda na divulgação, ok? Então, grata e que Deus abençoe vocês hoje e sempre, em nome de Jesus.